Meus amigos, meus amigos e minhas amigas, nosso cordial boa noite. É com muita alegria que nós iniciamos essa segunda hora da noite de hoje para falarmos de um tema tão interessante que é reencarnação e o processo educativo. Antes de iniciarmos a fala propriamente dita, eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem extraída do preâmbulo da obra de Allan Kardec, titulada de Obras Póstumas, que traz como título Credo Espírita. Então, nos refere a Allan Kardec da seguinte maneira: o homem que se esforça seriamente para se melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Além da satisfação que proporciona a sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais que são a consequência inevitável das suas imperfeições. Terá calma, porque as dificuldades da vida só de leve o tocarão. Gozará de saúde, porque não estragará o seu corpo com excessos. Será rico, porque rico é sempre todo aquele que sabe se contentar com o necessário. Terá paz de espírito, porque não experimentará necessidades não reais. Não será atormentado pela sede das honrarias e nem do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimento lhe causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera. Então, com essa nossa mensagem de reflexão, nós convidamos a todos aqui presentes, os encarnados através da nossa live, e os desencarnados que porventura se encontram em todos os lares nos acompanhando. A elevar o nosso pensamento a Deus em sua obra em reconhecimento à sua bondade. Amado Deus, Pai de infinita misericórdia, nos conceda a paz necessária para que possamos absorver as reflexões extraídas inicialmente da obra de Jesus e depois, extensivamente, da obra de Allan Kardec. Nos conceda, Senhor, Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, a permissão de permanecermos com Jesus nesse momento, que nos assegurou que quando duas ou mais pessoas reunidas estivessem em seu nome, ali ele se faria presente. Deus misericordioso, te pedimos que conceda para junto de nós a presença do Mestre Jesus, para que possamos absorver todo o conhecimento necessário para o fortalecimento da nossa jornada. Nesse assunto, te pedimos humildemente a permissão para dar por iniciada a explanação doutrinária da noite de hoje. Que assim seja. Mais uma vez, o nosso cordial boa noite a todos e a todas que aqui estão nesta transmissão. Como dissemos, primeiro, nessa segunda hora da noite de hoje, que dedicamos exclusivamente para a reflexão de um tema tão interessante: reencarnação, processo educativo. O título em si só já nos dá a dimensão e a grandeza desse tema, desse conhecimento que a humanidade foi brindada pela providência divina, que foi o conhecimento que nós temos a respeito da reencarnação. A doutrina espírita, como é de conhecimento de todos nós, se norteia por princípios que nos dão a dimensão da sua grandeza. Primeiramente, o princípio de Deus, como a causa primária, como diz
a primeira questão do Livro dos Espíritos, Deus como sendo a causa primária de todas as coisas, Deus no entendimento de Jesus, Pai misericordioso, Deus no entendimento de João, o evangelista, como sendo Deus de amor. Então, esse é o primeiro princípio da doutrina espírita. O princípio vem justamente de Jesus, como sendo o nosso guia e modelo seguro aqui na Terra. O guia para nossas ações, o modelo para nos espelharmos nas suas ações. E depois nós temos como princípio o Espírito, que traz para nós uma visão muito mais ampla, podemos dizer, mais universal, a respeito do conhecimento do que é o Espírito. Os são seres inteligentes que povoam o universo. Mais precisamente, somos nós, agora como espíritos, na carne, no corpo físico. Depois nos traz a ideia do princípio do perispírito, que vai nos nortear a respeito desta relação entre espírito e matéria, que nos abrirá a compreensão, o reconhecimento e para o entendimento de uma série de fenômenos. Depois trará para nós o princípio da imortalidade da alma, nos mostrando que o homem nada mais é do que um ser biológico, mas além disso, é também um ser espiritual. E que a sua estadia, ou que a nossa estadia, ou que o nosso momento aqui na Terra representa simplesmente uma faísca, uma fagulha, um relâmpago, um piscar de olhos perante a eternidade. Então, a imortalidade na qual nós estamos inseridos. E depois, o princípio maravilhoso da reencarnação. A reencarnação, este conhecimento que nos dá, que nos abre a chave para a compreensão da vida. Só a reencarnação nos explica todas as diferenças que a vida nos oferece. A necessidade do universo, do povoamento, dos seres inteligentes, que são os espíritos. Então, a reencarnação vem como esta base para nos nortear e para nos fazer compreender com exatidão a obra de Deus. É interessante que o princípio da reencarnação, ou o conhecimento da reencarnação, não nasceu com o Espiritismo. Nós sabemos que desde as eras mais antigas da humanidade, desde que o homem se entendeu como homem, desde que o homem se reuniu em sociedade, ele trouxe essa ideia inata do princípio que anima o corpo biológico ser um princípio que volta ao mundo espiritual e retorna novamente ao mundo material. Acontece que cada civilização, cada povo em sua época teve um entendimento diferenciado do que era reencarnação. Os gregos, por exemplo, imaginavam a época de Pitágoras, que foi o pai da metempsicose, ou seja, do conhecimento de que o homem poderia, a alma do homem, o espírito do homem poderia retornar ora como árvore, ora como um animal, ou ora como homem. Então, conhecimentos que já eram, na verdade, não nasceram na Grécia, mas que nasceram do conhecimento que Pitágoras naturalmente adquiriu pelo Egito, pela Índia. Então, os egípcios imaginavam a reencarnação como sendo a volta ao corpo físico. Daí nós temos o conhecimento das múmias, né? Conhecimento este que passou e perpassou também para os judeus, né? Os judeus tinham na ressurreição uma indicação do que seria a reencarnação. Mas a doutrina espírita é interessante e quando os espíritos começaram a se manifestar, agora de maneira mais acessível, no século XIX, é que Allan Kardec começa a estudar esse fenômeno e começa a criar o corpo instrutivo, né, que é daí que nasce a doutrina espírita. Ele fazendo esse questionamento para os espíritos deram essa informação de que o homem nada mais era do que um ser que já tinha na sua bagagem mental ou psíquica profunda os conhecimentos adquiridos durante as suas múltiplas existências. Então,
No Livro dos Espíritos, nós encontraremos esse livro que é dividido em 4 partes, né? Primeiro as causas primárias, depois na segunda parte nós temos o mundo espírita ou o mundo dos espíritos. Exatamente a partir dessa segunda parte, Allan Kardec vai direcionar questionamentos profundos a respeito da evolução e a respeito da emancipação e também da caminhada de nós, seres espirituais que somos. Então, esse capítulo, essa segunda parte inteira, nos trará elucidações magníficas a respeito do processo da migração dos espíritos, ora para o corpo biológico e ora para os corpos espirituais. É interessante que na questão 132 do Livro dos Espíritos, na questão 132 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos faz aos espíritos um questionamento interessante. Ele pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ou seja, por que nós encarnamos? Qual a necessidade? Por que Deus criou exatamente desta maneira? Então, os espíritos respondem de uma maneira muito geral e muito profunda para que nós possamos nos espelhar e tomarmos conhecimento a respeito desse princípio tão elementar em nossas vidas. Então, os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Logo nessa primeira sentença, os espíritos nos dão a chave imediata para o conhecimento, para a compreensão, melhor dizendo, de uma série de questionamentos que poderíamos ter. Por que somos tão diferentes uns dos outros, né? Por que uns nascem ricos, outros pobres? Por que uns são tão inteligentes, enquanto outros rastejam miseravelmente pela ignorância? Por que uns esbanjam sabedoria científica, filosófica, enquanto outros ainda são, digamos assim, fracos de conhecimento? Então, os Espíritos começam dizendo que Deus impõe a encarnação para nós para fazer com que nós possamos chegar à perfeição. Ora, isso já nos dá logo a direção de que nós aqui na Terra não estamos reencarnados ou encarnados, que podemos estar vindo de um outro mundo, de um outro globo, né? Podemos estar encarnando pela primeira vez aqui na Terra. Mas nós não estamos aqui na Terra exclusivamente com o objetivo de sofrer. Há esta fantasia de que o objetivo da encarnação, de nós espíritos, no grau que nos encontramos, né? Espíritos inferiores, espíritos medianos, espíritos que ainda nos rastejamos, que mais enxergamos a matéria do que o espírito, há essa concepção de que nós nascemos para sofrer. É um grave engano. O objetivo da reencarnação é justamente nos aperfeiçoar. Eis o mote da nossa explanação da noite de hoje. Reencarnação, processo educativo. É com este objetivo que Deus faz com que nós nasçamos novamente, com o intuito de fazer com que cheguemos à perfeição. Ora, isso põe por terra uma série de crendices e de superstições que tínhamos no passado. Por exemplo, a certeza que tínhamos de um inferno, de um local destinado às almas, aos espíritos infratores. E nós reconhecemos que a reencarnação serve como esse processo de reoportunidade, de nova oportunidade, para que possamos caminhar rumo à perfeição. Eu aprendi com a doutrina espírita, naturalmente, baseada no ensino do Cristo, que nós nascemos à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, nós saímos de Deus. E para Deus nós estamos indiscutivelmente voltando. Vejamos nós, que sentença maravilhosa, que expressão confortante sabermos que saímos de Deus
e para Deus, aos poucos, nós estamos voltando. Pelo processo maravilhoso da reencarnação que nos dá a possibilidade de trabalharmos determinadas competências, se é que podemos usar esse termo, para que um pouco melhor e um pouco mais firmes nós passemos para um degrau superior. A reencarnação aqui na Terra e nos outros globos se assemelha muito à nossa formação escolar. Primeiramente, entramos no ensino primário, aprendendo os primeiros passos da instrução. E só aos poucos vamos aumentando o nosso conhecimento e passando para séries um pouco mais à frente. E aos poucos a gente vai terminando o ensino primário, depois o secundário, depois o superior e depois passamos para as pós-graduações até nos tornarmos pós-doutores. Uma comparação lógica ou próxima de dizer que desta forma, como espírito, nós vamos aos poucos, evoluindo, passando de um grau para outro. E a reencarnação é este instrumento que Deus utiliza para fazer com que nós cheguemos ao objetivo final da vida, a felicidade plena. Então, os espíritos continuam ainda na questão 3.2 nos explicando. Para alguns espíritos, é uma expiação. Ou seja, muitas vezes nós reencarnamos, sim, no sentido de abandonarmos determinados valores e iniciarmos termos a possibilidade de iniciarmos novos valores. Então, deixarmos pensamentos, deixarmos atitudes equivocadas para o passado e adquirirmos uma nova possibilidade de pensar diferente. É lógico que nisso poderemos passar por dificuldades terríveis que nós chamamos de expiação. E eles continuem para outros em uma missão. Mas, continuam os Espíritos nos explicando, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as variações da existência corporal. Nisso é que está a expiação. É lógico que nós aprendemos uma expressão popular que nos diz: tudo que nós fazemos volta para nós mesmos. Tudo que nós agimos para nós mesmos. O mal que a gente faz retorna da mesma maneira para nós mesmos, porque nós somos instrumentos da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, muitas vezes, na nossa encarnação, nós temos que passar por um processo simples de expiação, ou seja, nós temos que passar e superar determinadas dificuldades que nós tivemos em uma vida anterior. Se fomos criminosos numa vida passada, é bem provável que nesta encarnação nós sofreremos as consequências, não da punição de Deus, mas da correção que Deus possibilita que nós venhamos a fazer em nós mesmos. E isso é expiação. E como missão, porque, como os Espíritos nos dizem, nós poderemos reencarnar como missão. Então, ele nos explica que que tem ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar parte que lhe toca na obra da criação. Uma das frases mais, digamos assim, profundas, uma das, né, são várias, que a gente ouve sempre dos espíritos, é a seguinte: na natureza, tudo se encaixa. Ou seja, na obra de Deus não há nada fora do lugar. O ditado popular nos ensinou a dizer que Deus escreve certo por linhas tortas. Né? E nós costumamos remodificar essa expressão e dizer: Deus escreve certo por linhas certas. E nós, na nossa pequenez, na nossa ignorância, é que lemos torto. Como diz alguns pensadores, quando um filósofo ou quando o mestre nos aponta uma estrela no firmamento, a maioria de nós só olha para o dedo e nunca para as estrelas. Foi assim que Jesus veio nos mostrando as estrelas e nós nos apegamos apenas ao dedo que apontava. Então, os Espíritos aqui nos explicam que esse processo vai por uma via extraordinária. O processo da reencarnação seria
volta do espírito novamente à vida corporal. Como seria possível isso? Como isso se daria? Como isso se dá? É interessante que todos nós sabemos que a morte, ou melhor, a extinção ou o fim do corpo biológico é uma certeza absoluta. Embora a gente tenha muito medo da morte, por dizermos, mas eu não sei o que me espera do outro lado. Embora nós tenhamos medo da morte, por achar que a morte física nos afastará dos nossos entes queridos, a reencarnação é o processo pelo qual, ao voltarmos para o mundo dos espíritos, nós nos preparamos novamente para o retorno à vida. Como dizia o grande escritor francês Victor Hugo, quando eu estiver no túmulo, poderei dizer, como tantos outros, terminei minha jornada e não terminei minha vida. Minha jornada recomeçará no outro dia de manhã. O túmulo não é um labirinto sem saída. É uma avenida que se fecha no crepúsculo, ou seja, no entardecer, e volta a se abrir ao amanhecer. Então, essa visão extraordinária de Victor Hugo, que também era espírita, nos dá uma visão de que, voltando para o mundo espiritual através do túmulo, através do aniquilamento do corpo biológico, nós passamos para o mundo espiritual. Então, no mundo espiritual, nós tomamos conhecimento de uma série de situações e continuaremos, como o Victor Hugo nos diz, a viver a vida, porque a vida, ela não para. A vida é uma escada, a vida é uma estrada que não tem fim. Uma vez inseridos na vida, eternamente na vida, nós permaneceremos. Nós podemos abrir um parênteses aqui para nos explicar que todas as pessoas que entram na vida através do suicídio, elas têm uma decepção inicial, que é o não aniquilamento da vida. Nós podemos aniquilar o corpo, mas jamais sairemos da vida. Porque, como dissemos, de Deus nós saímos. E para Deus, indiscutivelmente, nós voltaremos. Então, após no mundo espiritual, oculto, dependendo das circunstâncias individuais de cada ser, nós voltaremos novamente para a vida física. Através de um processo que nós estamos discutindo na noite de hoje, que é a reencarnação. Os espíritos nos explicam que quando nós, espíritos, temos a possibilidade de analisarmos a nossa vida, nós fazemos a escolha da melhor família que nós podemos nascer. Geralmente, autorizado, logicamente, por Deus. Mas nós fazemos um estudo quando temos essa possibilidade. E escolhemos, ou temos a previsão das provas que iremos passar, e nos preparamos para o grande retorno. Então, fisicamente, quando o gameta masculino do nosso pai se encontra com o gameta feminino da nossa mãe, ali há a união biológica do futuro corpo que nós carregamos hoje, através de duas células que se bipartem e que se formam gradativamente, que crescem, né, gradativamente, até formar um embrião, um feto, até formar um corpo. E os espíritos nos explicam que gradativamente, à medida que nós vamos à medida que nosso corpo biológico vai crescendo, vai tomando forma, nesta mesma proporção, nós, os espíritos imortais que estamos destinados àquele corpo, nos juntamos a ele, célula por célula, molécula por molécula, átomo por átomo, num entrelaçamento que se forma do primeiro momento em que há concepção e que só termina no dizer mais amplo de alguns espíritos, lá pela fase da adolescência, possivelmente onde nós recobramos de maneira absoluta a consciência de nós mesmos. Então,
neste momento em que nós começamos a entrar em contato com um novo corpo em formação, nós, na maioria das vezes, imprimimos sobre ele, sobre este corpo em formação, através de um psiquismo profundo, as impressões dos nossos traumas ou as impressões das nossas alegrias. Então, isso num processo extraordinário que se dá até o nono mês de formação. E a partir do momento e a partir deste momento é que nós voltamos num corpo biológico de carne e osso, como se diz, ao mundo dos mortais. E o mais curioso é que neste processo em que o espírito se une ao corpo em formação, nós vamos entrando assim no estado de sono, no estado que os espíritos chamam de perturbação, mas é um estado que nos deixa mais ou menos próximo ao sono. E à medida que nós nos agregamos a esse corpo, na mesma proporção, nós vamos tendo uma espécie de esquecimento temporário de quem nós somos, propriamente ditos. É por isso que ao nascermos e tomarmos mais ou menos a idade de 2 ou 3 anos, nós podemos assegurar que nesta fase da encarnação, nós estamos, como se pode dizer, de férias de nós mesmos. É o momento em que a gente não tem aquela noção exata, imediata, nem do bem e nem do mal, porque estamos de férias de nós mesmos. E é por isso que muitas vezes, nas nossas dificuldades do cotidiano, nos problemas que enfrentamos, e todos nós temos problemas, nos problemas que nós enfrentamos no dia a dia, às vezes a gente olha para as crianças e diz, como são felizes. E como eu tenho saudade dos meus tempos de infância, em que eu era feliz e vivo. É porque é nessa fase da infância que nós estamos vivendo de férias, vamos colocar entre aspas, de férias de nós mesmos, porque nós estamos na melhor fase, na fase mais plena, de tal maneira que certa vez, nos explica os evangelistas, Jesus estava cercado por uma grande multidão de pessoas. Então os pais, como todos os pais, são cuidadosos, a maioria são cuidadosos, trouxeram seus filhos para que Jesus os abençoasse. Então, quando os pais se aproximaram de Jesus, os discípulos não gostaram daquela situação. Então, repreenderam com palavras ásperas os pais que aproximavam as crianças. E Jesus, vendo aquela situação, aproveita para nos deixar uma lição, para nos deixar um ensinamento. Ele diz, deixai que vinde as minhas criancinhas, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é para aqueles que se assemelham às crianças. Ou seja, Jesus dizia, para encontrarmos o reino dos céus é necessário termos a leveza psíquica que as crianças têm, ou seja, é nesta fase do Espírito, da reencarnação do Espírito, que nós estamos de férias de nós mesmos. Quem poderia reconhecer um criminoso de alta periculosidade na fase infantil? Porque ele não dá esse sinal ainda na infância, principalmente nos primeiros momentos, porque é nesse momento que ele está de férias de nós mesmos. E Jesus aproveita para dizer, é necessário nos tornarmos simples como as crianças, com o coração leve, com a mente despretensiosa dos males, dos maus pensamentos, ou da inveja, ou da cobiça. É necessário nos tornarmos crianças, porque é nessa fase que nós estamos, como dissemos, de férias de nós mesmos. E é interessante que neste momento da reencarnação é que nós necessitamos do auxílio familiar. É interessante nós sabermos que a família representa algo extremamente importante, porque é nessa fase da reencarnação que nós aproveitamos para esquecer momentaneamente o que tivemos de experiências em vidas passadas. Então, muitas pessoas, ao tomarem conhecimento da reencarnação e que nós explicamos,
que a reencarnação é um processo maravilhoso que Deus se utiliza para a nossa educação e para a nossa reeducação no caminho que nos leva a Ele. Mas a primeira questão que a pessoa nos pergunta é: por que que eu já tive experiências do passado e não me lembro exatamente do que vivi? Ora, o véu do esquecimento, ele é uma bênção para nós. Se nós pensarmos, se nós meditarmos aqui neste momento, nesta nossa encarnação, momentos difíceis que nós tivemos, quantos e quantos momentos, quantas e quantas passagens de nossas vidas que nós temos, assim, o sonho de esquecer. Quantas pessoas no planeta Terra hoje não dariam tudo que possuem para esquecer determinadas ações que fizeram? Então a reencarnação vem justamente para nos possibilitar uma folga nos traumas mais profundos e a possibilidade de nos reeducarmos na caminhada que temos para Deus. Então o esquecimento, antes de ser um problema, é uma solução. Se pensarmos de quantas e quantas vidas nós tivemos, de quantas coisas ruins nós já nos arrependemos, porque o véu do esquecimento nos dá a possibilidade de, nessa existência, termos a força suficiente, como um dia cansativo, e que vem uma noite de sono reparador, e que no outro dia estamos restabelecidos para continuarmos a nossa existência. Então, a reencarnação é este princípio maravilhoso, esta ferramenta extraordinária que Deus nos possibilita a existência dela para que possamos chegar mais depressa a Ele. Então, a reencarnação é este processo extraordinário. Muitos de nós podemos dizer, se durante o processo de reencarnação, podemos nos perguntar, se durante o processo de reencarnação nós reencarnarmos numa família, digamos assim, de viciados ou de criminosos, isso nos tornará também um criminoso? Nós asseguramos que a reencarnação só nos traz, só nos dá como herança dos nossos pais o posicionamento biológico. O posicionamento espiritual nós não herdamos de ninguém, porque é uma bagagem que nós trazemos de nós mesmos. Então, muitas vezes, quando nascemos, escolhemos, ou nos possibilitam nascer num meio criminoso ou vicioso, e que nos tornamos viciosos ou criminosos, isso se dá pela natureza fraca que temos em nós mesmos. Então, os pais não transmitem para os seus filhos a herança espiritual. Apenas transmitem a herança biológica ou a herança física. Então, quando estamos reencarnados, o que nós temos é essa possibilidade maravilhosa de refazermos-nos de ações ruins do passado e recomeçar ações boas para o novo futuro. Então, é um processo maravilhoso de reeducação pela qual todos nós estamos inseridos. Então, muitas pessoas, ao tomarem conhecimento da reencarnação, querem saber quem eu fui no passado. Será se eu fui, ou será se eu morei no Império Romano? Será se eu fui um patrício? Será se eu fui um egípcio? Ora, que importa o que nós fomos? Importa o que nós somos nesse momento. Se nós quisermos saber quem nós fomos no passado, basta olhar quem nós somos no presente. O que nós devemos fazer para modificar a nossa existência? O que nós podemos fazer para dar um rumo diferenciado ao ódio que temos em nós, ao orgulho, ao egoísmo? Então, basta observarmos atentamente para saber
quem exatamente nós somos e quem naturalmente nós tivemos como existência no passado. Então muitas pessoas se preocupam à toa, porque não importa que nós fomos, se ricos, isso não traz nenhum benefício para nós. Se pobres, se famosos, se anônimos, o interessante é sabermos quem nós somos e como nós estamos. Então a reencarnação, ela pode não estar na Bíblia, como os muitos dizem, né? Eu não acredito na reencarnação, porque a reencarnação não está na Bíblia. De fato, a palavra reencarnação, ela não se encontra expressa, grafada ou escrita dessa maneira. Mas se nós observarmos o conjunto completo da obra, nós encontraremos diversas e diversas passagens em todos os livros sagrados que nos remontam à ideia da reencarnação. É lógico, como dissemos no início, os hebreus tinham na ressurreição a ideia da volta do espírito ao corpo biológico. Mas eles imaginavam que o corpo, que o espírito voltava para o mesmo corpo. Ora, a ciência avançou e provou que isso é materialmente impossível, porque a composição química do nosso corpo, após voltar, após sermos enterrados ou após nosso falecimento, ele se desintegrará e integrará outras matérias, como Lavoisier, esse filósofo francês, melhor, esse cientista francês, nos deixou entender, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo na natureza se transforma. Então, o nosso corpo biológico dará, naturalmente, os seus componentes químicos darão, né, composições a outros componentes. Então, nós não voltaremos para um corpo reagregando a este corpo que nós temos, mas nós voltamos através de um outro corpo, como já explicamos. Então, se olharmos na Bíblia, nós temos inúmeros exemplos, a começar pelo Novo Testamento, em que nós encontramos uma passagem de Jesus extremamente delicada e extremamente instrutiva para nós entendermos que a reencarnação é esse princípio universal que norteiam a nossa jornada para a evolução. Nós encontramos uma passagem que Jesus estava com seus discípulos num monte chamado a Transfiguração na Bíblia, ou no Novo Testamento, nos Evangelhos. Ela se encontra intitulada de A Transfiguração do Monte Tabor, que era um altiplano na região de Israel, em que Jesus subiu para orar, subiu para rezar com seus discípulos. E naquele momento em que ele rezava, apareceram dois espíritos. O espírito de Moisés e o espírito de Elias. Então os discípulos, principalmente São Pedro, ao avistar aquela visão espiritual extraordinária, em que a luminosidade se fez presente, em que Jesus transfigurou-se, assim é a expressão mais adequada que está escrita nos Evangelhos. Então Jesus se transfigurou-se, então eles sentiram medo. E após Jesus acalmá-los, eles viram que Jesus falava com dois homens, Moisés e Elias. Então, após o ocorrido, eles desceram o monte e os discípulos ficaram extremamente curiosos com o acontecimento. Diz os textos sagrados judaicos que o grande Messias, que foi previsto por toda a humanidade, todos os povos, em todas as épocas, preveram a volta do Cristo. Mas os hebreus foram aqueles que foram mais incisivos e mais conclusivos e definiram com maior exatidão a volta do Mestre, que se deu exatamente no ano zero da era cristã. Então, quando eles desceram o morro, quando eles desceram o monte, aqui no Piauí nós chamamos de morro, quando eles desceram o monte, os discípulos ficaram curiosos. Ora, estava escrito, todos os doutores nos ensinaram que antes da volta do Cristo é preciso que volte Elias. Então tem alguma coisa aqui que não está batendo, imaginaram os discípulos. Ou as escrituras erraram e Jesus não é o Cristo, ou então
ainda vai acontecer a volta do Cristo, né? Ou as escrituras erraram, ou então Jesus não é o Cristo. Então eles perguntaram para Jesus: Senhor, mestre, está escrito, os escribas nos ensinam, né? Os doutores nos ensinam que antes da volta do Messias é necessário que venha Elias. E Jesus disse: ora, Elias já veio, mas trataram-no da maneira que lhes aprouveram, de o insultar e o espancar e o mataram. E muitos não o reconheceram. Então, quando Jesus terminou de falar isso, os discípulos entenderam, segundo São Mateus e São Marcos nos explicam, que Jesus estava falando de João Batista, ou seja, numa expressão muito clara, que o corpo que animou o homem chamado de João Batista era, na verdade, o espírito de Elias que havia reencarnado. E aqui na Terra, pela última vez que nós temos conhecimento, recebeu o nome de João o Batista. Diz a tradição cristã que João Batista nasceu mais ou menos 6 meses antes de Jesus. E quando Maria, que era prima da mãe de João, Jesus e João eram primos legítimos. Quando Maria soube que estava grávida, pelo processo que nós já conhecemos, né, por uma inseminação, acredita-se, por uma inseminação artificial, dada numa tecnologia espiritual diferente de tudo que a gente possa conceber. Então, independente de como tenha ocorrido, quando Maria estava grávida, ela foi visitar a prima. Isso está no Novo Testamento. Quando ela chega, que Isabel, que era sua prima, estava grávida de João, que ela visualiza, que ela vê Maria, ela tem um insight espiritual extraordinário e diz: bendito sois entre as mulheres, ou seja, bendito és tu por trazer no ventre a encarnação do Espírito mais perfeito que Deus concedeu à humanidade, o Cristo de Deus, o guia espiritual da humanidade, o Rei da Terra, o governador, o modelo seguro para nossas vidas. Então, Isabel teve aquele insight extraordinário e dizem que naquele momento, João, que contava no ventre da sua mãe, lá pelo 6º mês de gravidez, agitou-se profundamente no ato de alegria, reconhecendo que o corpo que estava em formação no ventre daquela mulher era, de fato, o corpo do Messias anunciado por todos os povos, em todas as épocas da humanidade, como dissemos, mais precisamente pelos hebreus. Então, mais tarde, a ciência nos prova que essa passagem do Evangelho é absolutamente real. Por dizer que as crianças, os fetos, na barriga da mãe, elas ouvem, a partir do 3º mês de gestação, nos prova técnicas científicas que podemos ouvir até 8 decibéis, ou seja, a buzina de uma bicicleta, o som da buzina de uma bicicleta é no volume de mais ou menos 8 decibéis, o suficiente para nós ouvirmos. E já a comprovação de que reconhecemos ainda no ventre da nossa mãe, da barriga da nossa mãe, determinados tipos de sons, a voz da nossa mãe, a voz do nosso pai. E a ciência médica nos traz infinitos casos devidamente catalogados. Então, Jesus explica naquele momento que João, na verdade, era Elias reencarnado. Não poderia ser de outra maneira. No diálogo que Jesus tem com Nicodemos, nós temos a explicação exata de que a reencarnação é um processo seguro para nós, quando Nicodemos pergunta para Jesus: como é possível o homem voltar novamente a entrar no seio da sua mãe? E Jesus lhe explica: em verdade vos digo que é necessário nascer de novo. Ou seja, é preciso voltar ao corpo biológico para darmos continuidade no longo e divino processo evolutivo que nos dá na reencarnação a possibilidade de uma nova educação, de uma nova caminhada, de um novo momento para chegarmos a Deus.
Felizes somos por estarmos nesse momento incluídos no grupo de mais de 8 bilhões de criaturas encarnadas. Que Deus, nosso Pai de infinita misericórdia, nos possibilite a força necessária para aproveitarmos cada momento dessa encarnação. Que nos dê a força necessária para nos tornarmos hoje melhores do que nós fomos ontem. Para nos tornarmos amanhã muito melhores do que nós somos hoje. Deus misericordioso, é com muita alegria e com muita gratidão que damos por encerrada essa palestra da noite de hoje, com a grata satisfação de sabermos que estamos nessa encarnação, caminhando nesse processo educativo rumo a Ti. E o amor que nos deu e o amor que nos mantém é o instrumento pelo qual utilizaremos para chegar até a Ti. Neste momento, agradecemos a todos e a todas que aqui se fizeram presentes. Agradecer a Deus, nosso Pai, a possibilidade de estarmos vivos no corpo biológico e também infinitamente vivos no mundo espiritual. Agradecemos a Jesus pelos ensinos que nos deu, pelo exemplo que nos mostrou. E agradecemos os bons espíritos que nos vieram, que levantaram a lápide dos túmulos e nos disseram e nos mostraram como é a vida depois dessa vida. Muito obrigado a todos e a todas e muita paz.